Camila ajustou o retrovisor pela terceira vez enquanto esperava o próximo passageiro. A manhã estava nublada e seu pequeno carro, já desgastado pelos anos de trabalho, tremia levemente com o vento. Ela conferiu a tela do aplicativo. Nome: Eduardo Lacerda. Endereço: um dos edifícios mais luxuosos da cidade. Mais um que vai torcer o nariz, pensou, ajeitando o cabelo preso de qualquer jeito. A verdade era que ela não tinha escolha. Precisava rodar o dia inteiro para garantir o aluguel, a comida e os remédios do filho, Ícaro, de apenas 5 anos. Quando Eduardo entrou no carro, a atmosfera mudou. Ele nem cumprimentou. Usava um terno escuro impecável, perfume caro e óculos de sol mesmo sem sol. Assim que sentou, soltou um suspiro de desdém. Francamente, murmurou alto o bastante para ela ouvir. Uber deveria fazer uma triagem melhor. Não é qualquer um que pode trabalhar com o público. Camila apertou o volante com força, sentindo as mãos suarem. Mordeu os lábios, mas permaneceu em silêncio. Já havia escutado ofensas piores. Você sabe o caminho, pelo menos? Ele completou, sem sequer olhar para ela. Ela respondeu com voz calma. Sim, senhor. Já estou com a rota. Ele bufou e pegou o celular, iniciando uma sequência de ligações, sem sequer se importar em abaixar o tom. Camila ouviu palavras como fusões, lucros, ações. Um vocabulário tão distante da sua realidade que parecia outra língua. A cada farol, Eduardo a olhava de cima a baixo. O cabelo solto, a camiseta simples, o interior modesto do carro. E, em um tom gelado, soltou a frase que ela jamais esqueceria. É por isso que algumas pessoas nunca saem do lugar. Falta ambição, falta classe, falta tudo. Camila sentiu o estômago embrulhar, mas ainda assim, calou-se. Ela sabia que o mundo carregava feridas abertas demais para se machucar por mais uma voz arrogante. Respirou fundo, concluiu a viagem e desejou boa sorte, mesmo sem ser respondida. Mal sabia ela que aquele homem voltaria para sua vida de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. 3 dias haviam se passado desde o episódio humilhante com o executivo arrogante. Camila continuava sua rotina exaustiva. Acordava antes do sol, deixava o filho na creche e passava horas e horas no trânsito tentando fazer corridas suficientes para pagar as contas que não paravam de chegar. Ela tentava não pensar mais naquilo. Afinal, era só mais um cliente grosseiro entre tantos. Mas, por algum motivo, o olhar frio daquele homem ainda rondava sua mente. Naquela manhã, o ar estava pesado e o céu ameaçando chuva. Camila parou em frente a uma escola para pegar um passageiro quando percebeu uma pequena aglomeração na calçada. Curiosa e apreensiva, desceu do carro. No meio do tumulto, viu uma criança caída no chão, pálida, tremendo. Uma mulher ao telefone chorava, mas ninguém parecia saber o que fazer de fato. Era um menino de uns 8 anos, de pele clara, olhos fechados e expressão de sofrimento. Sem hesitar, Camila se ajoelhou ao lado da criança. Alguém chamou a ambulância? Perguntou. A mãe do menino balançava a cabeça desesperada. Está demorando. Ele tem problema no coração, meu Deus, por favor. Camila não pensou 2 vezes. Sabia que cada segundo podia significar a diferença entre vida e morte. Ergueu o menino nos braços com cuidado e, sem pedir permissão, disse: Entra no meu carro, agora. A mulher não questionou. Em segundos estavam no banco de trás, o menino desfalecido sobre o colo da mãe. Camila dirigiu como nunca havia feito antes. Atravessou sinais, furou engarrafamentos, sem se importar com multas ou riscos. Seu único objetivo era salvar aquela vida. Durante o trajeto, a mãe do menino tentava reanimá-lo, chamando pelo nome. Gabriel, Gabriel, olha para a mamãe. Por favor, amor. Camila apertava os dentes, sentia as lágrimas ameaçando cair, mas manteve o foco. Só parou o carro quando entrou direto na emergência do hospital mais próximo. Os médicos correram. Gabriel foi levado às pressas. Camila ficou parada na entrada, respirando com dificuldade. Sentiu as pernas fraquejarem. Ela não sabia quem eram aquelas pessoas.
Não sabia o nome completo do menino, nem quem pagaria por aquilo. Só sabia que fez o que qualquer um faria. Poucos minutos depois, a mãe de Gabriel saiu da emergência com os olhos marejados, mas sorriu entre as lágrimas. Ele está estável. Você salvou meu filho. Se não fosse por você... Camila sorriu com humildade. Eu só fiz o que qualquer um faria. A mulher se aproximou para agradecer quando, de repente, uma figura conhecida surgiu pela porta do hospital. Eduardo. Vestia o mesmo terno impecável, a mesma expressão séria. Parou ao ver Camila e demorou alguns segundos para reconhecê-la. Os olhos dele se estreitaram em confusão. Você? Murmurou perplexo. Camila engoliu seco. Foi naquele instante que percebeu. Gabriel era o filho dele. Ela salvou o Gabriel, disse a mãe do menino com voz trêmula. Ele passou mal e sem ela ele não teria chegado a tempo. Eduardo ficou imóvel. Olhou para Camila, depois para o hospital. Era como se algo dentro dele tivesse estilhaçado. Obrigado, disse finalmente, a voz baixa, quase inaudível. Camila apenas assentiu. Ela não esperava um agradecimento. Não esperava nada. Mas por algum motivo, o olhar arrogante que ele carregava dias antes já não estava ali. O destino havia unido caminhos improváveis. E nada jamais seria como antes. Nos dias que se seguiram, Eduardo não conseguia apagar da mente a cena da motorista humilde, carregando nos braços seu filho desfalecido. Era como se, de repente, o mundo que ele sempre controlou estivesse ruindo. Pela primeira vez em anos, sentia-se pequeno diante de algo que dinheiro nenhum podia resolver. A humanidade. Gabriel, ainda em recuperação, perguntava pela moça do carro com frequência. O menino, que pouco falava e vivia retraído, agora sorria ao lembrar da gentileza daquela desconhecida. A mãe do garoto, sensibilizada, decidiu agradecer de novo e sugeriu a Eduardo algo impensável para ele: convidar Camila para uma visita formal de agradecimento. No início, Eduardo recusou. Seu orgulho ainda falava alto, mas Gabriel insistia, e a memória daquele momento no hospital o atormentava à noite. Finalmente, cedeu. Camila, por sua vez, seguia sua vida sem esperar mais nada daquela história. Seu filho, Ícaro, era sua prioridade, e ela não se permitia sonhar alto. Quando recebeu uma ligação formal da assistente de Eduardo pedindo que ela comparecesse a um almoço de agradecimento, sua primeira reação foi recusar. Mas algo dentro dela, talvez a vontade de mostrar ao filho que dignidade não tem preço, fez com que aceitasse. O encontro aconteceu em um restaurante elegante, onde Camila claramente destoava do ambiente. Ela vestia sua roupa mais simples, mas manteve o olhar firme. Eduardo estava diferente. Sem ironia, sem arrogância. Pela primeira vez, ele parecia humano. Gabriel correu até ela e a abraçou sem cerimônia. Camila se emocionou. Eu senti saudade, disse o menino sorrindo. A expressão de Eduardo suavizou. Durante o almoço, ele ouviu mais do que falou. Descobriu que Camila sustentava o filho sozinha, que havia largado os estudos cedo para trabalhar, que conhecia a cidade como a palma da mão. A cada palavra, seu preconceito ia desmoronando sem que ele pudesse evitar. Ao final, antes de se despedirem, Eduardo fez algo inesperado. Estendeu a mão para Camila e, com um sorriso tímido, disse: obrigado de verdade. Acho que eu precisava enxergar além. Camila apertou sua mão, olhou nos olhos dele e respondeu: às vezes a vida dá um jeito de mostrar o que importa. Nenhum dos dois sabia, mas aquele aperto de mão seria o início de algo muito maior do que um simples agradecimento. Nos dias seguintes, algo que nenhum dos dois esperava começou a acontecer. Camila e Eduardo passaram a se cruzar com mais frequência. Primeiro foram pequenos encontros casuais, depois conversas rápidas, enquanto Camila visitava Gabriel no hospital para levar um brinquedo ou simplesmente para dar um oi carinhoso. Gabriel havia criado um laço invisível entre eles. Eduardo, sempre tão centrado no trabalho e distante de qualquer envolvimento emocional,
começou a enxergar Camila com outros olhos. Ela não era apenas a mulher simples que ele havia humilhado, nem a heroína improvável que salvara seu filho. Ela era alguém que trazia uma leveza que ele nem lembrava que existia. Porém, como todo caminho de transformação, nem todos estavam prontos para aceitar. Foi numa tarde chuvosa, ao deixar Gabriel na terapia, que Eduardo esbarrou com um antigo sócio da empresa. Um homem de fala venenosa e olhar arrogante, acostumado com o mesmo mundo elitista de Eduardo. Quem era aquela mulher que te vi com o Gabriel? Perguntou com um sorriso enviesado. Eduardo hesitou. Uma amiga do Gabriel, ela ajudou ele quando passou mal. Amiga? O homem riu sarcástico. Aquela? Pelo amor de Deus, Eduardo, uma motorista de aplicativo? Você sempre teve gosto refinado. Não vai me dizer que está misturando as coisas. Eduardo não respondeu, mas algo dentro dele se incomodou profundamente. Pouco tempo depois, um boato começou a circular discretamente entre os corredores da empresa. O poderoso Eduardo Lacerda estaria se envolvendo com uma mulher sem classe, sem futuro. Camila, mesmo sem querer, começou a perceber os olhares estranhos quando, a convite de Gabriel, foi algumas vezes até a empresa para buscá-lo ou apenas para levá-lo um presente. As secretárias cochichavam, os funcionários trocavam olhares. Naquela noite, Camila chegou em casa e chorou em silêncio. Não pelo preconceito, aquilo ela já conhecia. Chorou porque pela primeira vez em anos tinha se permitido acreditar que algo bonito podia nascer para ela. E viu o peso do julgamento alheio esmagar essa esperança. Ela sabia. Pessoas como Eduardo e ela viviam em mundos diferentes. E o que dói mais do que ser rejeitada é ser vista como indigno antes mesmo de poder mostrar quem você realmente é. Mas o destino não havia terminado sua obra. O burburinho na empresa só aumentava. Eduardo, que sempre prezou por uma imagem impecável, começou a notar como as palavras ditas em voz baixa machucavam mais do que gritos. Ele está cego. Uma motorista? Isso vai manchar o nome da companhia. Ela só pode querer se aproveitar. Camila, mesmo de longe, sentia o peso dessas farpas. Por isso, num gesto de dignidade, escreveu uma mensagem simples e direta para Eduardo. Agradeço tudo, mas acho melhor não nos encontrarmos mais. Seu mundo e o meu não se misturam. Cuide bem do Gabriel. Ele merece o melhor. Ela enviou e chorou. Naquela mesma noite, Gabriel teve uma crise emocional ao saber que Camila não voltaria mais. Chorou, gritou, recusou comida. Eduardo se viu de novo diante do abismo. O filho que estava florescendo havia regredido. E tudo por quê? Porque o medo da opinião alheia o calou. Foi então que Eduardo tomou a decisão mais difícil da sua vida. Na manhã seguinte, ele organizou uma reunião geral na sede da empresa. Todos os funcionários estavam presentes. As pessoas se entreolhavam sem saber o motivo. Eduardo subiu ao palco improvisado e pegou o microfone com as mãos trêmulas. Há alguns dias, meu filho teve a vida salva por alguém que a maioria de vocês sequer notaria na rua. Alguém que eu mesmo julguei pela aparência, pela profissão, pela falta de etiquetas que eu achava essenciais. Os olhares ficaram tensos. Essa pessoa me ensinou sem saber que caráter não se mede por status, que valor não se mede por conta bancária e que às vezes a vida dá uma segunda chance, se você for humilde o suficiente para aceitá-la. Ele respirou fundo e completou. O nome dela é Camila. Ela é motorista, mãe solo e a melhor pessoa que já conheci. Se alguém aqui acha que ela não é digna, eu sou o primeiro a dizer que o indigno fui eu. Silêncio. Alguns aplaudiram. Outros, constrangidos, abaixaram os olhos. Eduardo, sem se importar com as reações, pegou o telefone ali mesmo e ligou para Camila. Por favor, venha até aqui. Não para mim, mas para o Gabriel. Para ele saber que ainda existe esperança no mundo. Minutos depois, ela chegou. Nervosa, com as mãos trêmulas. Mas foi recebida por Gabriel, correndo até ela e dizendo com a voz doce: Não some mais, moça. Você é minha amiga. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas, e foi ali, diante de todos, que Eduardo, sem planejar, segurou sua mão. Não precisava de mais palavras.
Meses se passaram. Camila deixou de ser apenas uma motorista. Eduardo criou um projeto social financiado pela empresa para dar oportunidades a mães solo e trabalhadores invisíveis da cidade. Camila, agora, coordenava esse projeto ao lado dele. Gabriel cresceu sorrindo. E Eduardo finalmente sorriu junto. Eles não deram nome ao que sentiam no início, mas todos sabiam. O respeito, a admiração e o amor eram reais. Porque no fim, o que transforma vidas não se compra, se encontra. Se você também acredita que gentileza, respeito e coragem podem mudar histórias, se inscreva no canal agora e acompanhe mais histórias que tocam o coração.